amigos, tudo bem? Bem-vindos ao estudo da semântica, que, ao contrário do que muitos pensam, não se resume apenas nas ideias de sinônimos e antônimos. Ela vai muito além do que isso, porque uma vez que semântica basicamente é o estudo do significado, em busca do sentido linguístico, o sentido para tudo que você vê, isso pode se referir à linguagem verbal, à linguagem não verbal. Portanto, semântica realmente é um universo a ser investigado e isso é maravilhoso, porque tudo na vida que gera comunicação precisa ter significado. E é exatamente em busca da intenção do enunciador e na busca dos tipos de discurso, né, que há entre o enunciador e o enunciatário, ou seja, entre os interlocutores, é que nós analisamos um texto. Então, o texto não é só para ser entendido de uma maneira robótica, na combinação de palavras no papel, mas sim nas intenções que está entre, nas intenções, perdão, que estão nas palavras, nas frases, entre os parágrafos e às vezes nas imagens ou na música, como a gente vai perceber aqui agora. O princípio básico é o sentido. Você sabia que nós precisamos ver o sentido em tudo que nós lemos, observamos, falamos, ouvimos? O princípio básico, portanto, é que a semântica estuda o significado. Ok? Nesse significado, nós temos duas correntes magníficas, que seria aquilo que pode ser figurativo ou que pode ser simplesmente original. Tudo parte de uma referência. E a referência, quando ela é original, é o sentido denotativo. Já figurativo, que representa uma outra situação, uma ideia implícita, nós chamamos de conotação, ok? Então, veja só, a conotação basicamente seria algo sugestivo, por meio de alguma coisa. É uma característica implícita de um significado a ser investigado. Basta ver o contexto. A denotação seria, no caso, o sentido literal, ou seja, original. Então, observe. Sinonímia, nesse processo todo, é o quê? Sinônimos. Por exemplo, meu amigo é calvo, meu pai é careca. Calvo e careca essas duas palavras estão no mesmo patamar, no mesmo nível de significado. Basta apenas observar que calvo e careca pertencem à mesma referência de a pessoa estar sem cabelo, ok? Na cabeça. A antonímia é o contrário. Vou usar mais ou menos o mesmo parâmetro aqui, ó. Meu amigo é calvo, meu pai é cabeludo. Calvo e cabeludo são ideias opostas, elas não estão no mesmo nível de significação. Então, sinônimos e antônimos é uma das bases que mostra o sentido, ok? Então aqui, ó, hiponímia, hipo é pequeno, ok? É o contrário de hiper, hiper é maior. Hiponímia seriam nomes, né? Que parte de algo menor até a sua ideia mais ampla, mais genérica, mais plena. Então, por exemplo, aqui nós temos um diálogo qualquer. É bom lembrar que cada tracinho desse é um travessão, e cada travessão é uma fala que muda, ok? Alguém fala assim, tem um gato, e o outro fala, o que você tem? Aí a pessoa que iniciou fala, um mamífero. Aí o outro interlocutor diz, o quê? Aí a resposta vem, um animal, pronto. Então vocês estão percebendo que gato, mamífero, animal, na verdade são formas de sinônimos, mas é um sinônimo que parte da ideia menor até a ideia maior do mesmo referente. Isso é hiponímia, porque hipo, menor, pouco. Então parte do menor para a ideia mais ampla, ok? Já a hiperonímia, hiper é maior, então parte da ideia maior até chegar na ideia bem específica. Por exemplo, quase o mesmo exemplo aí, né, no caso. Tem um animal, aí a outra pessoa fala, o que você tem? Um mamífero. O que? Um gato, pronto. Então, quer dizer, há uma diferença semântica quando você traz uma hiponímia e também uma hiperonímia. As intenções, elas às vezes são diferentes. Uma coisa é você falar de uma ideia mais ampla até uma ideia mais específica. E outra coisa é você falar de uma ideia mais específica até uma ideia mais ampla. Dependendo do grau de suspense
o grau de expectativa é que esses dois recursos são usados. Mas percebo que todas elas têm um pouco de sinônimo. Agora, sinônimo de uma maneira assim um pouco mais diversificada, que vai do menor para o maior ou do maior para o menor, ok? Muito bem. Aqui está uma apresentação geral sobre o aspecto semântico e agora vamos à prática, né? Observe esse texto que foi tirado de uma prova de concurso público. Abre aspas. Na verdade, assinalam alguns sindicalistas, estão acabando com um dos pontos fundamentais que atraem profissionais qualificados para o serviço público, a aposentadoria integral. Para dar o tiro de misericórdia, dizem eles, falta só acabar com a estabilidade no emprego público, obtida via concurso. É bom sim destacar no parêntese, por exemplo, que, como vocês podem ver aqui, ó, essa vírgula aqui, ó, ela é uma ideia intercalada, né? Assim como se na verdade também, essa afirmação aqui. Na verdade, ele entra no texto, aí assinala alguns sindicalistas, estão acabando com um dos pontos fundamentais. Então vejam, aqui que começa o eixo normal da frase, ok? Então essas ideias aqui intercaladas, elas são sugestivas de uso de vírgulas, ok? Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso foco. Baseado nisso, nós temos algumas dicas. Observe as expressões que cobram o significado. Não esqueça que a aula de hoje é semântica. Estamos entrando um pouquinho nisso, né? Por exemplo, quando no enunciado vier assim, conservando o mesmo sentido, ou mantendo a mesma ideia, sem alterar o significado no contexto, ou seja, assinala a alternativa em que o termo grifado preserva o mesmo significado, ideia, sentido, isso tem a ver com o estudo da semântica. Aí vai vir a sua habilidade de poder perceber e sentir. Grave bem essa palavra, sentir. Nós precisamos sempre ler o texto para sentir o texto. Sempre procure fazer a primeira leitura para grifar o foco temático base né, do texto e os argumentos que estão ligados a esse foco. E, ao mesmo tempo, na segunda leitura, começa a perceber o nuance da coisa. O que é o nuance? O jeito do texto, o tipo de discurso que está em volta, para quem está se dirigindo as palavras, se há sentidos equivalentes, se as palavras estão sendo colocadas de uma forma irônica, de forma contrárias umas às outras, se o contexto se no contexto o interlocutor ele é sarcástico, se ele é uma pessoa reflexiva, crítica, então tudo isso é importante perceber numa segunda leitura do texto, ok? Aí não haverá perguntas que não sejam respondidas. Bom, então essas expressões é bom vocês estarem de olho. Nós precisamos estar de olho nessas ideias, sentido, ideia e significado, ok? Por exemplo, aqui uma questão sobre isso. Assinale a alternativa cujo significado mais conserva o sentido da expressão atrai no texto acima. Questões que apontam aqui para mais conserva. O significado que mais, cujo significado mais conserva, esse mais aqui conserva é como se dissesse o seguinte, todos podem até ter mais ou menos o sentido de atrai, mas o que mais está dentro do contexto é que vai prevalecer. Então, nem tudo que é verdadeiro nas alternativas é correto diante do texto. É preciso entender o enunciado. Então, onde está o atrai? Vamos lá ver. Vamos ver onde é que está o atrai. Aposentadoria integral para dar ao tiro de misericórdia, dizem eles. Tá? Na verdade, assinalam alguns sindicalistas estão acabando com um dos pontos fundamentais que atraem profissionais qualificados. Bom, estão falando sobre a questão do concurso público, né? E estão acabando com um dos pontos fundamentais que atrai. Aí, quando tem dois pontos, ele explica o que atrai. A aposentadoria integral, que faz parte do servidor público. Então, qual das alternativas seria interessante para ver o sentido de atrai? Conduzir a atitude de todos, fazer aderir a uma opinião, aproximar, chamar a si, motivar a algo. Como vocês podem ver, a partir do momento que eles falam que
Um dos pontos fundamentais que atraem profissionais, esse atrai, ele está no sentido de conduzir a atitude de todos. Na verdade, se eu disser que a alternativa A seria correta, eu estou dizendo que há uma certa ideia de que aquela atração é para que haja uma condução de atitude. E na verdade não é bem isso que está em foco. Fazer aderir a uma opinião, aí não há uma opinião específica, porque é o que atrai ao serviço público. Então, aproximar, chamar a si, a ele, aproximar, parece que o sentido, o significado de aproximar para atrair aí seria um pouco mais distante. Por quê? Porque, na verdade, os profissionais estão qualificados para aderir o que? À aposentadoria integral. Isso é o que está o quê? Motivando, não simplesmente aproximando ou fazendo aderir ou conduzindo a uma atitude de todos. Veja que a motivação parece que é um fator de significado mais forte para você poder dizer que atrai. Por que eles são atraídos? Porque eles estão motivados, não porque eles estão simplesmente aproximados ou eles estão se aproximando, a ideia ainda fica um pouco mais subjetiva, ou aderindo ou se conduzindo, mas sim motivados. Então, eles estão motivados. Você pode até substituir, se você quiser, com um dos pontos fundamentais que motivam os profissionais qualificados para o serviço público. E não conduzem, e não aderem, e nem aproximam. Tá? Aproximar, se não houvesse a alternativa D de dado, talvez a C, que estaria um pouco distante, mas seria a mais correta. Então, veja, é a mais correta, ok? Então, está aí a expressão motivar a algo. Muito bem. Uma segunda questão que poderia ser explorada num texto como esse, por exemplo, seria essa aqui. Ó. A frase feita é um tipo de discurso usado em um texto discursivo. Veja, parece meio que redundante isso aí, né? É que um texto tem várias vozes, vários discursos. Eu posso colocar uma frase feita que representa algo que contextualmente é conhecido, tanto pelo que expressa a mensagem como para o que está recebendo a mensagem. E também tem aquela fala que é do próprio interlocutor do texto, né, que é o sujeito do texto. Então, todo texto tem vozes, né, que precisa ser compreendida por nós. Então, lá, a frase feita é um tipo de discurso usado em um texto discursivo. Ambos, o texto e a frase feita em si, os discursos são vozes, entre aspas, porque está tirado de um contexto, intercaladas expressando um significado na mensagem. A ponte alternativa que exprime o sentido no texto acima da expressão um tiro de misericórdia. Então vamos lá? Onde está isso? Vamos lá, os profissionais qualificados para o serviço público, a aposentadoria integral. Ou seja, isso aí parece que o texto está dizendo o quê? Que estão motivados a acabarem a aposentadoria integral. Para dar o tiro de misericórdia, ou seja, se aquilo lá vai acabar, está em projeto para acabar, então o tiro de misericórdia, aquele tiro, né, de misericórdia quer dizer o que no contexto? Letra A, um ato de piedade frente a uma ação desagradável? Bom, o que mata essa alternativa é a questão de ser um ato de piedade, porque a intenção do texto não é mostrar um ato de misericórdia no sentido piedoso, espiritualizadamente falando. O sentido não é esse, vocês sentiram que não é a questão da piedade em si. Letra B de bola, acabar com a última chance de conquistar algo, sim, é aquele tiro que é para a morte. O tiro de misericórdia é aquele tiro que a pessoa está quase morrendo e a pessoa dá o tiro e acaba de vez. Então, a aposentadoria integral é o que querem acabar. E para dar o tiro de misericórdia, ou seja, para acabar de vez com essa questão, até de motivação para o concurso público, dizem eles, os sindicalistas, né? Falta só acabar, ó, acabar é terminar. Então, seria a letra B, acabar com a última chance de conquistar algo. Ou seja, falta só acabar com a estabilidade no emprego público obtida via concurso. Então, além da aposentadoria integral, a estabilidade também é a última coisa, ou seja, que vai terminar. A C não pode ser porque deixar de fazer aquilo que almeja. Bom, esse tiro de misericórdia é o tiro que refere-se apenas para
terminar a última chance que você tem para fazer algo, e não para deixar de fazer aquilo que almeja. Porque você pode continuar fazendo aquilo que almeja, mas em termos de motivação, o tiro de misericórdia está lá. O deixar de fazer aquilo que almeja até poderia ser, mas numa ideia distante. Ou seja, nenhuma alternativa de desprezível, só que tem aquela que é mais dentro do processo textual. Na letra D de dado, não suporta mais o descaso e injustiça. Ah, mas é verdade, porque isso aqui é um descaso, não é? A aposentadoria integral até quer acabar com ela, então esse tipo de misericórdia é o quê? É você não suportar o descaso. Não, essa alternativa, ela apesar de ser verdadeira, que realmente a gente não suporta o descaso e a injustiça, mas ela não está dentro dessa voz que o enunciado está pedindo. Veja, o enunciado ele é um GPS, um guia para a alternativa correta. É por isso que às vezes a gente faz a questão e na alternativa a gente fica assim, meu Deus, mas todas podem ser corretas. Qual é o ponto de vista, qual é o critério? O critério está no enunciado. Vejam, a frase feita dentro do discurso são vozes intercaladas. E aquela voz lá é para dizer que acaba com a última chance de conquistar algo. E essa aposentadoria é uma conquista? É, então procede. Diante da estabilidade, que também é uma outra conquista, sim, então procede. Portanto, letra B de bola. Ok? Uma outra questão de semântica seria a palavra em si, em termos de significado. Né? Não esqueça, quando se fala de semântica básica, seria no caso sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia, né? Sentido denotativo, original termo, sentido conotativo, que refere-se a ideias também às ideias implícitas. E as ideias implícitas podem ser subentendidas, inclusive também pressuposta. Pressuposição e algo subentendido são também expressões que podem favorecer o sentido conotativo. Mas, enfim, a Previdência também banca a aposentadoria de todos os trabalhadores brasileiros. Esse é o 8º parágrafo de um texto de concurso público, inclusive do mesmo daquele texto anterior, e a palavra destacada tem o mesmo sentido na oração. Vocês estão observando? Mesmo sentido. Então, qual é o sentido daí de bancar? Letra A. Os policiais quebraram a banca de jogo do bicho. Vejam, a banca aí seria um objeto, não é isso? E lá em cima, qual é o sentido? A Previdência também banca, ou seja, financia, paga, né? Então, letra B, o marido banca todos os caprichos da esposa, ou seja, financia, banca, é a letra B. Olha a letra C, o funcionário banca, que é amigo do patrão. O funcionário banca, ou seja, ele acha, o funcionário acha que é amigo do patrão, ele banca um desperto. É mais ou menos isso, deu para entender? Letra D, os professores participaram de uma banca examinadora. Aí seria em forma de equipe, né? Uma equipe que examinou alguma coisa. Então, portanto, letra B de bola. E esse banca é pagar, custear, financiar. Tudo isso são sinônimos de banca. Muito bem. A relação da semântica, desculpa ali o tio, é um circunflexo, tá? Com textos diversificados, vocês me perdoem ali que foi comida a letra, mas vocês entenderam, está claro aí, ok? Não vai prejudicar o sentido que nós queremos, nem a nossa motivação. A relação da semântica com textos diversificados, porque agora nós temos um tipo de gêneros, que é o quê? É um tipo de gênero que é o quê? A charge. Então, olha só o que diz a charge. Você está diferente, comecei a tomar Rivotril. Note que quem está falando isso é uma lagarta falando para uma borboleta. Veja, a lagarta e borboleta. Lagarta e borboleta. É por acaso que elas estão aí? Não, elas estão conversando e uma é lagarta e a outra era uma lagarta e se transformou em borboleta. Esse é o contexto que está envolvido e não está expresso, digamos, materialmente, ou seja, visualmente você tem uma ideia que pode remeter a uma situação implícita. E a conversa lá está em torno de um termo técnico que é o Rivotril. Aí vem essa questão aqui que diz assim:
Ao lado, observamos uma charge que expressa um efeito de sentido, sobretudo pelo contexto dos personagens e pelo uso da palavra Rivotril. Note que a gente, às vezes, sabe, ler o enunciado como se fosse assim, uma coisa besta. Mas eu diria, até mesmo, que uma das coisas mais importantes que existe para acertar a questão é ler o enunciado. O enunciado não está falando de qualquer outra coisa a não ser o quê? A observação da ideia de charge, assim como dos personagens e a palavra Rivotril. Isso que está sendo falado deve ser considerado. E ele continua, né? Sobretudo, né? Contudo, sobretudo pelo contexto dos personagens e pelo uso da palavra Rivotril, que é um remédio contra a ansiedade. Ou seja, ele esclarece, se você não sabe o que é um Rivotril, ele esclarece que é um remédio contra a ansiedade. Tecnicamente, ele é um ansiolítico, né? Então, observe. Com base nisso, vocês estão percebendo? É com base nisso, do Rivotril, as personagens, o contexto delas duas, e dentro do propósito comunicativo, ou seja, da intenção, do estilo desse gênero que quer expressar uma mensagem, é possível depreender que inúmeros concursos públicos exigem isso. Então, é possível depreender que, letra A, há um sentido literal entre as palavras e um sentido conotativo na representação das personagens. Claro que aqui você precisaria saber o que era conotativo, sentido figurado, né? E literal seria o denotativo. Ele só não usou a palavra denotativo, mas ele pode usar a palavra denotativo, ou literal, ou original, é a mesma coisa. Seria mais ou menos o mesmo sentido. Então aqui, ó, há um sentido literal, a letra B. Existe uma combinação entre uma palavra técnica que depende de um contexto, com a ideia prévia da transformação de uma lagarta para uma borboleta. C. Há um sentido conotativo entre as palavras e no desenho das personagens. Não existe combinação entre o sentido literal com o figurado. Bom, aqui eu quero dar uma observação. A primeira é essa aqui, ó. Observe que o enunciado deve ser grifado. Ele é o GPS, o guia da resposta correta. Então, com base nisso, veja, com base nisso, esse é um ótimo exercício para você entender, para nós entendermos que o enunciado ele que vai guiando o processo. Aí você fala, com base nisso o quê, né? Veja, propósito comunicativo, ou seja, o Rivotril, o contexto dos personagens, tá certo? Aí você começa a ver algumas eliminações. Primeiro, há um sentido literal entre as palavras e o sentido conotativo na representação das personagens. Vejam só, eu tenho aqui o sentido literal entre as palavras. As palavras você está diferente, comecei a tomar Rivotril. Bom, as palavras elas realmente estão no sentido literal, de certa maneira estão, mas a borboleta é a borboleta mesmo que nós estamos falando? Embora que não seja no mundo real a borboleta física, mas essa borboleta que está sendo falado aí, o significado é para falar de borboleta mesmo. Não é para falar de elefante, não é para falar de outra coisa. Portanto, essa representação conotativa na representação das personagens, ela está equivocada, porque os personagens realmente literalmente, originalmente, o significado para uma lagarta e para uma borboleta. Ou seja, não é uma borboleta que quer dizer uma outra coisa, e nem uma lagarta que quer dizer uma outra coisa. Ali é o sentido original delas, ok? E pelo propósito comunicativo do texto, ele quer que trabalhe com a palavra Rivotril também. E aí, me parece que a letra A e a letra C, ela não representa aquilo que no enunciado está sendo colocado como uma palavra técnica, Rivotril, que estará em jogo nesse processo. Então, A e a C são alternativas equivocadas e estão fora do que o enunciado pede ao considerar a alternativa B de bola, por exemplo. Existe uma combinação entre uma palavra técnica, é verdade? Qual? Rivotril. Que depende de um contexto. Verdade? Verdade. E qual é o contexto? Que é um remédio contra a ansiedade. Então, a ansiedade, Rivotril é contra a ansiedade. Aí o que acontece? Com a ideia prévia da transformação de uma lagarta para uma borboleta. Qual é a ideia prévia? Que geralmente uma lagarta ela passou por um processo para se transformar numa borboleta.
Aí a lagarta, ela fala como se está diferente, ou seja, pensando, era como ela se disse, é como ela estivesse falando para uma outra lagarta. E por que está diferente? Porque ela teve paciência, ela não é ansiosa, ela se transformou numa borboleta sem ansiedade alguma, assim como o Rivotril está aí para representar. Ela tomou Rivotril, então ela está tranquila. Essa aqui, no contexto, como se não tomasse nenhum nenhuma ansiolítico, né? Rivotril no caso, ela está mais assim ansiosa, não chegou ainda ao ponto dessa borboleta aí. Bom, e na letra D, a expressão não existe, outras expressões genéricas como, por exemplo, jamais, só, nunca, são geralmente alternativas equivocadas, ou seja, geralmente são alternativas erradas, ok? Portanto, letra B de bola é a correta. Eu acho que essa questão serviu para dar muitas dicas, não é? Mais uma questão de semântica, mexe com o significado. Olha só, no trecho, está em tramitação no Senado o projeto de lei 1992 de 2007 e daí vai. Essa reticência entre parênteses que o texto continua e não foi importante colocar aí no enunciado, ok? O termo em destaque significa, bom, o termo em destaque é tramitação, não é? Então, qual seria a alternativa? Vamos lá. Elaboração de um documento legal. Bom, a tramitação, ela não é a elaboração de um documento. O projeto, ele sim é o documento, mas a tramitação não é o documento. Então, a tramitação, ela é um processo, ação, processo de tramitar, ok? Então, parece que isso é o que está mais dentro da alternativa B de bola. Conjunto de atos, medidas e diligências prescritas para o andamento de um processo. A expressão-chave não é nem o início da frase, é o final dela. Andamento de um processo. Aí, se você tiver dúvida, coloca um pontinho aqui, ó. Um pontinho aqui do lado, tá certo? E leia as outras alternativas. Estudo dos aspectos legais. A tramitação é o estudo dos aspectos legais de um projeto em uma Assembleia Legislativa. Veja, está em tramitação no Senado um projeto. O termo grifado é tramitação. Então, a tramitação é o processo de fazer algo, e não necessariamente um estudo de um aspecto, né, legal. Então, uma coisa é você estar tramitando, ou seja, dando o quê? O andamento de um processo. Outra coisa é você está fazendo um estudo. Ah, mas você está fazendo um estudo de aspectos legais, não é andar? Ah, agora você falou. Você está o quê? Subjetivando as coisas. Você está dando uma opinião possível, em que a B é mais clara e pontual. Já C, eu preciso fazer um caminho para depois chegar a que tramitação é um processo. Portanto, a C, ela não é uma alternativa equivocada, mas ela está menos significativa do que a B para o sentido de tramitação. Vocês estão percebendo como é que funciona a coisa? Letra D de dado, negociação. Bom, muito bem. Tanto a letra C como a letra D produz efeito de sentido que é menor do que a letra B. A B ela vai direto no sentido de tramitação, que é um conjunto de atos, ou seja, é para o andamento de um processo, e não necessariamente a negociação e o estudo dos aspectos legais. É claro que na tramitação existe o estudo dos aspectos legais, e também existe o quê? A negociação entre os políticos e partidos que visam alcançar determinado objetivo. As duas estão verdadeiras, mas não estão tão certas quanto a B em termos de pontualidade de sentido. Portanto, qual é a lição que nós temos aqui, meus caros amigos? Entre as alternativas, existe aquela que é mais objetiva, mais dentro, mais direta ao sentido linguístico. Por isso que as questões de semântica, às vezes, a gente não percebe. Mas podia ser aquela, vamos abrir recurso e tal. Vejam, no trecho, aquela expressão de significado, não as ideias que a gente pode inserir ou inferir com aquela palavra. Muito bem. No trecho de novo embaixo, por considerá-la perigosa e nociva para quem já está no serviço público, o termo em destaque,
eu havia destacado, não sei o que aconteceu, que não aconteceu isso aqui, a palavra nociva, ok? Então, verifique de novo e sinta a frase, por favor. Por considerá-la perigosa e nociva para quem já está no serviço público. O termo em destaque pode ser substituído mantendo-se o sentido da oração por, olha só a expressão, mantendo-se o sentido da oração, aquilo que nós alertamos desde o início, né? Nociva, por considerá-la perigosa e nociva. Nociva é fatal? Não, porque não está terminando nada em termos de decisão pontual. Odiosa? Não, porque ninguém está com raiva. Né? Então, a odiosa, para chegar ao sentido de odiosa, demora um pouco. Agora, ardilosa é aquilo que é ardio, ou seja, aquilo que é sinistro, ou seja, sarcástico, ok? Já no caso prejudicial, seria aquilo que acomete esse tipo de situação. Ou seja, por considerá-la perigosa e prejudicial para quem já está no serviço público. Veja que esse trecho é tirado daquele mesmo texto, que cujo contexto, é o quê? É prejudicar o servidor público. Então, pelo contexto, prejudicial seria mais pontual. Portanto, as alternativas são B e D, e observe o que está grifado. No trecho, mantendo-se o sentido. Isso é muito importante, ok? Semântica é um tipo diverso de gêneros discursivos. Vamos pôr aqui um poema, né? Tu és a flor do deserto da minha triste e solitária vida juvenil. Nos teus olhos vejo a esperança findar, diante da doce e inesquecível lembrança de que um dia estivemos aqui bem juntinhos. Pois apesar de contigo eu ter encontrado o indesejado e infeliz dever de partir, comigo também está a inevitável saudade que nos ligará um dia, no mínimo, eternamente. Que bom. Por que aqui ele usou o pronome teus olhos e não seus olhos ou vossos olhos? Porque ele começou com tu. Então a referência tu é teus, contigo. Se fosse, por exemplo, vós, aí mudaria o verbo, obviamente, e aqui seria o quê? Vossos, e aqui é convosco. Tudo bem? Que maravilha. Bom, o poema apresenta sentido conotativo e denotativo, respectivamente. Quando aparecer respectivamente é porque vai aparecer primeiro a opção para esta palavra aqui primeira, que apareceu, e depois a opção para essa segunda palavra aqui, ok? Então, vamos ver. O que é sentido conotativo? Quando uma coisa representa outra. Não é o sentido original daquilo que realmente quer falar. Aquilo que ele escreveu é aquilo realmente que ele quis dizer, não que seja verdadeiro ou falso, mas que o sentido seja original àquilo que ele empregou, não outra coisa. Entendeu? O denotativo é original, o conotativo ele representa uma outra situação, por meio de uma palavra. Então vamos lá. Letra A, flor do deserto. Sim, flor do deserto não é a flor do deserto, porque a pessoa é tu. Então, flor do deserto está no sentido realmente conotativo. A outra é o quê? Esperança findar. Esperança findar está o quê? Onde está? Está nos teus olhos vejo a esperança findar. Bom, a esperança findar está no contexto dos teus olhos. Então, nos teus olhos eu tenho a esperança que finda? Eu vejo nos olhos a esperança findar? Então, nesse contexto, eu tenho aqui também um aspecto figurativo, porque não é nos teus olhos vejo a esperança findar, é que eu vejo em você o que? A distância. Distância, sim, é o sentido original, e não a esperança findar. Ela não finda nos olhos. Letra B, dever de partir. O dever de partir está onde? Estive no dia... Um dia estivemos aqui bem juntinhos, pois apesar de contigo eu ter encontrado um desejado infeliz dever de partir. Veja, infeliz dever de partir. Aqui é partir mesmo? É o dever de partir?
esse é o sentido original. Realmente ele está devendo, ok? Ele está precisando partir. Isso é verdade, isso é original, ok? E triste, solitária vida juvenil também é original. E ele quer o quê? Que seja conotativo e denotativo, que os dois são denotativos. C, deserto. Isso aqui é o deserto mesmo? Não, porque refere-se a quem? Ao tu. E o tu não é a flor do deserto. Então, nesse caso, figurativo. E saudade, ela é realmente a saudade que está sentindo com a pessoa, sentido denotativo, portanto, letra C. O doce e a flor do deserto. A flor do deserto é figurativo e ele pediu o segundo C, denotativo. E dia e triste, solitária vida juvenil. Veja que o segundo aqui é conotativo e aqui é o quê? Ele pediu denotativo, ok? Muito bem. O sentido de conotativo e denotativo depende do contexto do texto. E aí vem agora a semântica em tipo diverso de gênero discursivo, parte 2. Ou seja, observe essa frase de Albert Camus. O êxito é fácil de obter, o difícil é merecê-lo. Isso está no sentido conotativo ou denotativo? Se você marcou o sentido denotativo, você teve uma boa percepção, porque o êxito seria realmente aquilo que é vitorioso, né? O sucesso, e isso está no seu sentido original. É fácil de obter, estão todas as palavras no sentido original. O difícil, ou seja, a dificuldade, no sentido original, é merecê-lo, o merecimento desse êxito, desse sucesso. Veja que todas as palavras, não há nenhuma outra interpretação a não ser as que está aí visivelmente escrita para nós. Por isso que é o sentido denotativo. Agora eu acho que ficou mais claro, né? A diferença entre conotação e denotação. Bom, e agora semântica em tipo diverso de gêneros discursivos, parte 3 e última. Vamos ver um treino estratégico. Ou seja, observe na música que nós vamos ver agora o sentido figurativo, o significado das palavras, no aspecto hiponímico e hiperonímico, o sentido original, denotativo, e o sentido figurativo, né, que é aquele lá de cima, que é o conotativo, e a ideia intencional do discurso textual, ou seja, vamos ver nessa música todo o processo que nós resumimos aqui na parte de semântica, e eu espero que vocês possam realmente interagir e gostar das observações, tá bom? O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranhas só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. No silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular, sonha e deságua.